pouco a gente teve a oportunidade de conversar com o nosso querido Luizinho Guimarães. A gente estava na dúvida, na expectativa, será que o Luizinho ele começou antes do Pereira ou depois? Antes ou depois? Mas agora nós temos uma pessoa aqui no estúdio que com certeza chegou na rádio antes do Pereira de Souza, né, Scarelli? Será? Eu acho que chegou antes do Pereira de Souza. Vamos ver o que ele vai falar. Né? Genésio Simões conosco aqui dos estúdios. Genésio, bom dia, bem-vindo aos estúdios da Rádio Clube. Bom dia a você, bom dia ao Scarelli. Depende, o Pereira de Souza é do século passado também, né? Mas agora depende de que período do século passado. Por exemplo, eu iniciei minhas atividades radiofônicas, é gostoso falar assim, né? No tempo em que a gente tinha que postar a voz, naquela época tinha que ter um pouquinho de voz. Lógico. Não quero dizer que com isso eu tenha voz de rádio, mas, enfim, foi em 1965. Empate. São 58 anos, mais ou menos, né? Quase 60 anos. Não, nós estamos em 23, faltam 2 anos para 60. 60 anos, exatamente. Na verdade, eu tinha na época meus lindos e maravilhosos 16 para 17 anos, e a Rádio Clube tinha um programa infantil chamado Ciranda Cirandinha Lacta. Eu assisti muito esse programa, inclusive com você. Muita gente deve ter se apresentado nesse programa. Bom, e o apresentador do programa, que era o Lanfredi, o Tachinha. Irmão da Ana, da coisa. Tio da Ana Lúcia. Tio. Ele, eu não estou lembrando o primeiro nome dele, mas eu acabo me lembrando. A idade, né? Então o Tachinha transferiu residência para São Paulo, foi trabalhar em São Paulo em alguma coisa lá que eu não sei o que, e deixou o programa. Aí o doutor Daniel, que era o gerente, diretor artístico da rádio, fez um concurso. E eu fui um dos que se classificaram para o final. E no final das contas eu fui o único que continuou e apresentei esse programa por muito tempo, Ciranda Cirandinha Era de Lacta. domingo às 10 horas, né? Era aos domingos das 10 ao meio-dia. 10 ao meio-dia. Era patrocinado pela Lacta, que então era da família do proprietário da rádio, né? Sim, do Barros, né? Bom, do Demar de Barros. Exato. Aí eu até fiz um roteiro aqui de tanta coisa que tem, só para vocês terem uma ideia, detalhes que poderiam ser falados, mas acho que Mas eu acho que é importante, gente, porque assim, e são algumas coisas pitorescas, outras não. Bom, então deixa eu me adaptar aqui à minha agenda. Aí ocorreu o seguinte, a Lacta deixou de patrocinar o programa. Aí nós mudamos o nome do programa para Mini Guarda Show. E até por coincidência eu cheguei aqui, estava o comercial do Café Grava, que era o patrocinador principal. Café Grava. Tradicional. Na Café época Grava. O João Grava, o pai, né? Que era o proprietário. Hoje deve ser neto, filho. Silvio. Neto. Pois bem, esse programa Mini Guarda Show era um programa um pouco diferente do até então Ciranda Cirandinha. O Ciranda Cirandinha era um programa que se apresentavam os artistas mirins, as crianças da cidade. E o Mini Guarda Show eu adaptei um período do programa, era uma disputa entre as escolas. Todas as escolas da cidade participavam. E, modéstia à parte, junto com os companheiros da época, nós criamos aí algumas coisas interessantes que chamavam a atenção da criança. Um deles era o painel eletrônico, que de eletrônico não tinha nada, era analógico mesmo, na época, você imagina, né? Então era aquele tipo de programa, faz a pergunta, a resposta está certa, errada. Então acendia a luz vermelha, luz azul, luz cor-de-rosa, que eu não sei onde arrumei tanta luz na época. E, enfim, foi um sucesso daquele. Porque a Ciranda Cirandinha era mais música e tal. Era só música. Era isso que eu ia perguntar. O Ciranda Cirandinha, que nem você apresentava. Tá, ele era de domingo das 10 ao meio-dia, o pessoal vinha e tem um famoso piano que ficava lá no... Em 65 a rádio estava onde? Estava aqui ou estava no teatro? No Teatro Municipal. No teatro. A rádio ficava no teatro, os transmissores aqui. Aqui? Aqui. Detalhe, não havia ainda a torre de transmissão. Era uma antena. Uma antena que se localizava aqui, exatamente aqui. Eram dois postes enormes e um cabo. Essa era a transmissão da Rádio Clube, era o sistema na época vigente. Muitas emissoras já tinham mudado para
a antena transmissora. Mas aí a Clube, acho que, se não me falha a memória, foi em 68, 70 que foi inaugurada a antena mesmo. A antena lá mesmo, no Matadouro. lá no Matadouro, no antigo Matadouro. Bom, então, era assim o programa, o Cirando Cirandia. Até tem um pequeno detalhe. Nós apresentávamos o programa e, num determinado momento do programa, para animar o público, nós gritávamos assim, pam, pararam, pam, e a criançada repetia, pam, pam. Qual não foi minha surpresa que um dia, assistindo o programa Silvio Santos, uns 5 anos depois, o senhor Silvio Santos apresentando. Aí eu fiquei sabendo da história. É que veio um produtor do programa aqui para o interior para descobrir novidades. Porque no rádio nada se cria, tudo se copia. Lógico. E ele levou essa novidade para lá. Eu tenho essa satisfação, tenho certeza absoluta que foi isso que aconteceu. Bom, detalhes à parte. Aí então, eu apenas me apresentava aos domingos na rádio, porque eu tinha um outro trabalho. E produzia o programa. Produzia e apresentava. Tanto que eu fui o primeiro. Trabalhou com o avô do Surita, né? Muito tempo, né? Sim, trabalhei com o avô. O Emílio Suritinha fui eu que o trouxe para a Rádio Clube, numa época distante, acho que 67, 68. Bom, aí naquele tempo também, nós tínhamos as transmissões esportivas. E eu também fazia parte da equipe de esportes. Detalhe, vocês acham que hoje é difícil a tecnologia? Imagina naquela época. Nós íamos transmitir futebol e a Samanuelense estava na 3ª divisão de profissionais. E nesse ano ela passou para a 2ª. Sim, e essa jornada toda, nós estivemos em praticamente todos os jogos fora daqui. Então ia a equipe técnica, que era o Paulo Augusto, cuidava da parte técnica, o Dalton Torres, comentarista, e o Pascoal Martúcio, narrador. E eu era o repórter de campo. Só que nós chegávamos... Tudo por telefone, né? Telefone. Veja bem, é um detalhe que você lembrou bem que eu ia frisar. Era feito por linha telefônica. Então você contratava uma linha só, porque era muito caro. Normalmente seriam 2. Uma para transmitir e outra para você receber o som, saber se você estava transmitindo no ar, ou não. Pois bem, nós chegávamos na cidade, no horário determinado, 3 horas da tarde, entrava no ar. E narrávamos toda a epopeia. E nem sabia se estava no ar. E nós não sabíamos se estava no ar. Às vezes, em uma ou outra cidade que a gente conseguia conversar com algum que estava na plateia, lá no campo de futebol, e morava próximo, e tinha telefone, a gente ligava para São Manuel saber se estava no ar. Tudo bem, se estava no ar. Se não, quando a gente chegava na cidade, parava no primeiro bar e perguntava quanto foi o resultado da Samanuelense. Se ele soubesse, é porque tinha chegado o som. E todas as vezes o som chegou. O Sartorelli era da equipe de esportes também? Sim, o Aparecido Aquiles Sartorelli, ele foi narrador e comentarista. Narrador também? Eu achava que ele era comentarista. Dos bons, por sinal. Eu prefiro, já falei 3 nomes, mas eu vou me ater a não falar muitos nomes, porque eu posso esquecer alguém e não ser legal. Bom, então, essa foi a primeira fase minha na rádio. Ainda tem pequenos detalhes. Havia o programa Clube da Sexta-feira, lembra? Famoso. Era um programa Esse é o excelente. Dr. Daniel que apresentava, né? Dr. Daniel, ele produzia e apresentava. Era um programa que merece um dia qualquer alguém comentar, fazer um comentário à parte sobre esse programa. Nessa época também nós começamos a dar prêmios pelo telefone. Aí já começou. Então tinha um deles que era assim, o ouvinte em casa, ele não sabia o que estava sendo apontado para ele de prêmio lá no Clube da Sexta-feira, num painel. Então o Daniel, que era o apresentador, dizia, você troca isto por isto, diga sim ou não. Aí a pessoa em casa dizia sim ou não. Às vezes trocava um pneu velho de bicicleta por uma passagem de ida e volta pela empresa São Manuel até São Paulo. Empresa São Manuel, que tem 24 horários. Lembra disso? Nossa Senhora. Você imagina, 24 né? horários. Era praticamente de hora em hora. Partindo de São Manuel? Partindo de São Manuel. Bens a Deus, né? De hora em hora. Então, tinha também um programa nessa época, não sei se o Cicarelli se lembra,
Porque a rádio, nessa época, também vivia do radioteatro. Radioteatro era novela no rádio. No rádio. E nós tínhamos aqui um programa chamado Histórias que a Música Guardou, apresentado pelo Darkley de Almeida. Eu lembrava o nome dele todinho e estou me esquecendo. Clóvis Dark de Almeida, para ser mais exato. Ele era um funcionário do Banco do Brasil e ele escrevia os roteiros. Como que era esse programa? Ele pegava uma música que tivesse uma história, tocava a música e depois fazia a radiofonização dessa música. Também, nessa época, tinha uma outra coisa interessante, que era o ZZP2. Você aferiu a frequência da rádio alguma vez? Não. ZZP2? Não. É interessante. O ZZP2 era, eu acredito que existe até hoje, é um organismo da Anatel, na época era outra, era Ministério das Comunicações. Naquele tempo era PR6 ainda, né? Sim. Então, tinha que aferir a frequência da rádio cada 3 meses. Então, um funcionário ficava no telefone, o outro no microfone, dizendo: alô, alô, ZZP2, aqui PR6, P de placa, R de resistência, I de intensidade, chamando ZZP2 para aferir frequência. Tá. Aí você começava de novo esse texto. E você ficava, às vezes, 40, 50 minutos, porque não podia ser gravado, tinha que ser ao vivo. Aí o técnico da Anatel, Dentel, no caso, da Dentel, não me lembro quem, Dentel, passava por telefone os dados para o Durval Salete, na época, que morava para ele aferir, para ele acertar o transmissor para não estar fora da frequência. São coisas do passado. Imagina, parar, ficar 40 minutos com a mesma placa, a mesma frase. Além de o gravador que tinha na época, você tinha pouca... Na época não era nem fita, era um tipo de um arame, assim, depois que veio a fita magnética. Arame? Vocês conhecem cada coisa. Bom, eu falei do radioteatro, admissão ao ginásio. Nessa época, os sociais tinham um momento no ano em que a cidade inteira praticamente ouvia. Eu ouvi isso aí. Você ouviu, para ver se você ia para o ginásio. Né? Porque naquela época o aluno saía do grupo escolar e entrava no ginásio, para depois ir para o colégio. Exato. Hoje é ensino fundamental. Né? Então, tinha um vestibular. Um vestibular Você fazia um curso, um ano quase, né? Exatamente, para que o aluno entrasse no ginásio, entendeu? E, por sinal, eu tive um curso de admissão ao ginásio. Eu e o Antônio Luiz Vieira. Nós dávamos um curso para que o aluno pudesse entrar no ginásio. Eu estou me estendendo muito, né? Já percebi. Não, porque rádio é tempo. Não, mas é bom porque a gente está sabendo essas histórias todas, quer dizer... Essa questão da aferição transmissora eu estou impressionado até agora, né? Como é que essa situação toda? Então você vai agora também ficar curioso para saber como que eram os anúncios fúnebres. Lembra-se? Eu lembro. O anúncio fúnebre era um momento na programação que parava a programação, você tocava um gongo, bum. A empresa funerária tal anuncia. Não tem para o Benato só. Nota de falecimento. Faleceu hoje na cidade. Então você impostava a voz, tinha sentimento. Ao final do anúncio, tocava o gongo de novo. Bum. Voltamos à nossa programação normal. Então, Por que ele fazia aquele som, hein, Genésio? Era um aparelho. Eu lembro do aparelho, tudo, um mas tubo. É um tubo, né? Que quando apertado o botão de iniciar, ele produzia um determinado som. Bom, já falei da admissão. Circo no rádio. Lembra disso? Não me lembro disso. A hora do circo. A hora do circo é o seguinte: naquele tempo, a maioria dos circos permanecia na cidade de 3 meses, 2 meses. Piranha põe as crianças na escola. Piranha era o dos mais famosos. Então o circo chegava na cidade. E o diretor do circo vinha à rádio, fazia um contrato, e os artistas do circo se apresentavam das 3 às 5. Das 3 horas às 5. Então era música e tal. Interessante que quando o mágico se apresentava, nós tínhamos que ficar explicando para o ouvinte o que estava ocorrendo. Né? Enfim, e com um detalhe, como era lá no teatro,
as pessoas iam assistir. Então era um programa de auditório diário. O pessoal ia lá. Bom, eu vou correr aqui porque tem muita coisa para falar. Em 1968, a Rádio Clube passou a pertencer ao Grupo Bandeirantes de Rádio. Que na época era efetivamente. Até então era de um grupo de pessoas, não é Era isso? uma emissora com os acionistas da cidade e tinha também acionistas ligados à Rádio Bandeirantes. Mas em 68, a maioria das ações passaram a pertencer ao Grupo Bandeirantes do João Jorge Saad. Então a Rádio Clube começou a fazer parte do grupo de rádios, como a Bauru Rádio Clube, a PRG2 e outras emissoras. E veio para São Manuel um funcionário da parte artística, diretor artístico da Bandeirantes, e mudou toda a programação. E na época passou-se a chamar Nova RC 68. Rádio Clube é Nova RC 68. E nessa época aí foi interessante que, como era uma emissora da Rádio Bandeirantes, nós tínhamos mais acesso aos discos e tal. Aí chegou um disco que era só para abrir e tocar no dia determinado, que era o lançamento da música Sentada à Beira do Caminho com Erasmo Carlos. Você acha que eu segurei o disco? Não. Então, São Manuel lançou esse disco antes dos demais. Nós lançamos o disco antes dos demais, porque foi assim uma... E nessa época deu treta ou não? O pessoal ficou sabendo, deu ruim isso aí ou não? Eu acredito que não, porque nessa época era muito difícil a comunicação. Não tinha como acompanhar tão distante. Assim como também, um dia eu fui até a loja do Zé Tedesco, a eletrônica, e a esposa dele, Dona Esther, comentou comigo: Genésio, eu recebi aqui umas caixas de disco do Roberto Carlos, que vai ser lançado. Eu falei, peraí, vamos abrir uma caixa. Peguei o LP e trouxe para a rádio e lançamos também. Então havia esses pequenos detalhes. Essas diferenças, né? Havia esses pequenos detalhes. Isso. Vamos conversar rapidinho, Genésio. A gente está aproveitando aqui os 84 anos A gente está aproveitando que a Rádio Clube, nesses 84 anos, tem muita história para contar. E a gente tem muitas pessoas que fizeram parte dessa história. Na medida possível, estamos convidando, né? Boa parte delas para estar aqui conosco. Mas vamos fazer uma pausa rapidinha, porque o nosso amigo Zé Luiz tem algumas das notícias aí que estão acontecendo nesse momento. E tem aqui o nosso plantão, nosso informe. Alô, Zé, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Alô, Zé Luiz, bom dia. O Zé Luiz, bom, acho que caiu aqui a linha. Vamos lá, Genésio, pode... Por isso que a gente prefere tecnologia. A tecnologia não cai, tá vendo? O telefone você imagina, se hoje cai a linha com toda essa tecnologia, você imagina aquela época que era até o poste. Que era o telefone que você girava a manivela, a telefonista atendia e te ligava com outro telefone. Verdade. E às vezes cruzava a linha. Cruzava a linha, porque era tão bom fio batia no outro, linha, né? A gente ficava ouvindo e sabendo cada novidade da cidade que você nem imagina. Bom, também, viu, Cicarelli, naquele tempo tinha outro programa que era muito disputado entre os apresentadores e os técnicos de som para participar do programa. Chamava a Discoteca do Ouvinte. A Discoteca do Ouvinte era o seguinte: um ouvinte selecionado previamente convidava a equipe do programa para ir à casa dele para ele apresentar os discos que ele tinha na discoteca. Só que o programa era apresentado das 17 às 19, das 5 às 7 da tarde. É claro, você chegava na casa do ouvinte, a mulher, a esposa do ouvinte, tinha feito quitute, tinha cervejinha gelada, o refrigerante, enfim. Então a disputa era porque todo dia tinha um jantar. E aí apresentávamos os discos que o ouvinte tinha. Dependendo do que o ouvinte gostava, do tipo de música, era sertanejo, era música clássica, então era um programa eclético. Eram de todos os tipos de programa. Então isso chamava a Discoteca do Ouvinte. E assim... Organize surgiu em... Organize o seu programa, bem lembrado. Organize o seu programa é dessa época. É dessa época também. Desculpa, é posterior a essa época. Foi o Organize o seu programa que substituiu a Discoteca do Ouvinte. Porque naquele tempo eram poucos os telefones. Sim. Você imagina se tivesse 30, 40 telefones na cidade. Você foi nas 30 casas, acabou o programa. Você vai repetir. Lógico. Então, surgiu Organize o seu programa, que mandava carta. A pessoa, no início era assim, mandava uma cartinha, a carta era selecionada, não, sorteada,
E naquele dia a gente tocava só as músicas que o ouvinte gostava. Organize o seu programa. Então o ouvinte que organizava Ficou o muitos programa. anos no ar, né? Muitos anos. Mas era uma outra época. Ninguém tinha... ninguém genérico, né? Não é? A maioria das pessoas não tinham condições de ter em casa uma discoteca. E era caro não disso, existia né? uma fitinha cassete. Não tinha como você gravar uma música. Então, você dependia do rádio. Então, você lembrou bem. Então, dessa primeira parte aqui da minha... Você trabalhou com Hermes Bertoncin, Carlito Marchesi, não? Eu fui no final. O Carlito já Alberto. tinha ido para... O Carlito Marchesi tinha ido para Barra Bonita. Foi fundar a rádio ele lá, né? fundou a rádio... Emissora. que depois eu até gerenciei, mas muitos trabalhou anos uma época depois, depois, né? né? Antes de você chegar nessa parte, eu queria entender um detalhe. Parece-me que você chegou a fazer os sociais antes da Nenê Plese? É um detalhe que eu ia agora apresentar. A dona Nenê, eu não me lembro realmente que ano que ela começou a fazer os sociais. Porque aqui o que nós temos foi 65 que ela começou. 75? 65, Não, acho que 65. Não foi. Não Não foi, foi, depois. porque nessa Eu época percebi quem sim. apresentava os sociais era o Beto Salles. Beto Salles Felício, Zé Roberto Felício também. Zé Roberto Felício depois. E eu apresentei os sociais na minha segunda passagem pela rádio, que foi... Não, desculpa, foi nessa época mesmo. Foi... É porque até então, a minha participação na rádio era aos domingos, feriados e tal. E em 68, eu fiquei funcionário efetivo da rádio até 70, 71. Foi aí que eu deixei os sociais que a dona Nenê iniciou. Então foi a dona Nenê, Daí eu ela acredito que participava foi só em da administração da rádio, 71. né? Ela participava muito da administração da rádio. Dr. Sim, Daniel era gerente, mas ela participava. juntamente com o doutor Daniel, Isso. participava da administração da rádio. E os sociais também ela, não vou dizer que ela não é que produzia, ela organizava Os sociais. alguma coisa dos sociais também. Casamentos, essas coisas todas, ela que... Aí em 71, ela assumiu definitivamente então eu Sociais. fui o último apresentador dos sociais antes de dona Nenê Plese. Tem mais duas, rapidinho para encerrar essa fase. Porque, na verdade, se for falar, é tanta lógico, coisa. tem muita história, 84 anos de história. Nessa época, 68 até 70, eu criei 2 programas à noite. Um era um programa da saudade com seresteiros. Tocavam violão, cantavam música de seresta, tinha sanfona, tinha flauta, enfim, era um conjunto de seresta. E era bom esse programa também, porque Eu cheguei a assistir, viu? Eu lembro a gente homenageava... o Péricles, o Isso, Catalã. Não, o Catalã é outra história. E nós homenageávamos um cidadão. E ele, obviamente, em retribuição, deixava uma rodada paga no bar com salgadinho e tal. Então, era terça e quarta, toda terça tinha essa festinha. Na quarta-feira era um programa com a banda, com os integrantes da banda, que formavam uma banda e uma grande orquestra, vamos dizer assim, uma orquestra da época tradicional. Né? Aí tinha Hugo Martorelli, o seu Péricles. Tinha, violão, nossa, era né? muita gente. Então, era lá no teatro que a gente apresentava. E também tinha o aniversariante que contribuía com as quitutes. Bem, rapidamente foi essa a minha participação de 65 a 71 na Rádio Clube. E depois... Mas você voltou depois, né? Quando você tive trabalhou uma aqui também, né? Tive Aqui uma nesse prédio, segunda né? fase que foi aqui, 81 a 82. Você ficou só um ano. Que pouco, nessa época, também, a gente tinha programas, vários programas, alguns deles que foram muito reconhecidos pelo público. Mas nessa época a participação minha foi na parte comercial. Eu cuidava da parte comercial e também produzia programas. Eu não apresentava muito programa, não. E nessa época aqui eu fiz muitos especiais, programas especiais. Por exemplo, o aniversário da cidade. Eu fazia uma programação especial correspondente ao aniversário da cidade, obviamente, alocando as questões comerciais. Lógico. Tem que unir o útil ao agradável, não é isso? Natal, Carnaval. Carnaval, não sei se o Cicarelli se lembra disso. O Carnaval de 81 e 82, os carnavais de 81 e 82, eu acredito que foram, não vou dizer que foram os melhores, porque seria muita da minha parte, né? Então é melhor não dizer isso, mas foram dentre os melhores, porque
havia na época aquele desejo de ter escola de samba, a cidade se unia. E tinham 5 escolas de samba. Exato. Não vou lembrar o nome de todos. Leão do Morro, Patrocínio, que era mais Patrocínio, tradicional, Cucuncá, Catocha e o Leão do Morro. Não, já disse. A outra acho que era Sangue no Sangue, uma coisa assim, eu não me lembro bem. Bom, então nós fazíamos os ensaios das escolas de samba, que eram todo dia à tarde, nós transmitíamos de cada um dos locais. De ensaio. Nós transmitíamos o ensaio. E preparávamos o concurso. Então havia um concurso entre as escolas. E durante o desfile tinha os jurados fazendo a análise dos quesitos. E o final, a apuração era lá onde era a Casquel Turismo, da Simone Casquel. Sim. E a cidade ficava empolvorada. Em frente onde havia a apuração, ficavam as escolas de samba, as baterias, rojões. Era um festão, o vencedor fazia aquela festa. Então foram os anos de 81 e 82. 83 já não teve o concurso, eu já também não estava aqui na rádio. Outra coisa que fazíamos muito, e que era bastante ouvido, a rádio tinha uma participação total, era na apuração de eleições. Sim. A eleição de 1982, que eu estava aqui, foi uma eleição para governador, deputado federal e estadual, senador, prefeito e vereador. Só não teve o presidente da República. Só não teve o presidente da República. E nós acompanhamos a apuração aqui em São Manuel, passo a passo, dando o resultado de todos os cargos. Por quê? Nós montamos lá na época a apuração era no Instituto, no Salão Nobre. Falar no Poli, nem tinha o Poli, é certo. Nós montamos uma equipe que ficava apurando aquelas papeletas que dão o resultado. E o Paris Belfort tocando. Paris Belfort era a música. Era o Paris Belfort, exatamente. Paris Belfort. E eles passavam as informações, e aqui no estúdio nós tínhamos uma equipe de mais ou menos umas 40 pessoas computando os dados, chefiados pelo professor Geraldo Pascon, que era matemático. Então nós fizemos e demos o resultado, não vou dizer exatamente 10 minutos depois, mas num tempo... Demorou quase 2 dias. Quase 2 dias, porque era apuração, não era eleição como hoje, né? Com toda a cédula na época, né? Eram cédulas. Então você imagina, 5 cargos. Eu me lembro que na época a TV de Bauru era TV Centro-Oeste, uma coisa assim, e veio um repórter aqui para fazer a matéria, elogiou o nosso trabalho e tal. Depois ele foi para a Globo, e estava até pouco tempo, era correspondente da Globo em Nova York. Não me lembro o nome dele, ele era de Bauru. Então, foram esses 2 momentos, apuração, carnaval. Também eu fiz, voltou o radioteatro aqui na Clube nessa época. Nós fazíamos em ocasiões especiais, uma historinha sobre a história de São Manuel, na Páscoa. Fazia sobre a vida de Cristo, enfim. Foi dessa maneira que o rádio... Foi um período bom. Enfim, eu acredito que o que eu anotei aqui... Relembramos aí bastante. Já falei bastante, né? O que eu queria deixar nesse momento é que, infelizmente, Tiago, naquele tempo nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Porque a criatividade era demais. Sabe que eu ia falar exatamente isso agora, Genésio. Era diferente. E faltou para a gente, na verdade, isso. Porque, veja bem, tudo isso que eu te falei, que eu disse para os ouvintes, não tem registro. Não há registro fonográfico e nem fotográfico. Era uma coisa muito difícil, caríssima na época. Exato. Né? Você, talvez veja as grandes bem, emissoras apenas conseguissem. A fita cassete para gravação, eu acredito que foi na década de 80 que surgiu. Mais ou menos. 80, por aí. 80 e pouco. E ainda era algo assim precário, não era, entendeu, como hoje. Então, se nós tivéssemos naquela época esse aparelhinho chamado celular, que é telefone,
caixa registradora, é banco, é tudo. Né? É câmera, filmadora. Ele até se comunica com outra pessoa através do sistema telefônico. Né? Ele até faz isso. Ele até faz além isso. do que ele faz. Então, nós não temos. Eu tenho alguns áudios. Tenho um áudio de quando o Milton Monte, o mais jovem prefeito do Brasil, foi eleito. Eu tenho áudio dos boletins que eu passei para a Rádio Bandeirantes. Passei no programa jornalístico da tarde, na noite, e no programa O Pulo do Gato, do Zé Paulo de Andrade. Eu passei algumas matérias. Assim como quando morreu Tancredo Neves, também fiz um trabalho para a região toda, que os prefeitos estavam lá no enterro, e de lá eles me passavam por telefone as mensagens, e eu transmitia para as outras cidades todas, as emissoras de rádio das outras cidades. Imagina. Uma época gostosa, boa. E uma participação muito grande sua. Você sabe que a coisa pegou no DNA, inclusive, né, o Cicarelli? Porque o Gustavo Simões veio muitos anos depois aqui, trabalhou. Sim, anos é engraçado, porque muitas das coisas que eles fizeram lá no começo dos anos 2000 tem coisa que a gente usa até hoje, né? Vocês têm, eu acho isso muito bacana, acho que está no DNA de vocês, a capacidade de pensar até um pouquinho à frente, antecipar algumas coisas. Parabéns, eu tenho em casa um excelente computador, tenho uma mesa de som, tenho um excelente microfone, mas há mais ou menos uns 3 anos que eu não gravo nada, não escrevo mais nada. Não sei, sabe, o tempo vai passando e a gente vai tendo outras atividades, outros desejos. Eu até pensei em montar como que chama? Blog? Como que chama o que tem muito hoje? Hoje ele está falando você do podcast. Entrevista a pessoa, podcast. Às vezes eu vejo alguns, mas na realidade o que eu vejo mais é muita pornografia, muita safadeza. Eu não vejo assim muito podcast de algo que vai servir para alguém. Não vou dizer que não tenha, tem, mas é muito pouco. A maioria é só esculhambação. Esculhambação. Infelizmente é verdade, é verdade. Então é um terreno, a internet é um terreno que não tem ainda uma regulamentação. Entendeu? Você veja essas fake news. Eu tenho grupos aqui que eu participo de amigos. Alguns até nem estou entrando mais, porque não. É muita coisa que acaba entrando, né? É muita coisa que acaba entrando. Ele me passou aqui, como não é emissora de rádio, desculpa, como não é televisão, ele passou aqui para mim o seguinte, um pequeno detalhe assim: Genésio, nós precisamos encerrar. Rádio é tempo, rádio é comercial. Nós deveríamos encerrar às 9, mas temos uma entrevista. Tem mais uma entrevista ali, pessoal tá mas aguardando. então me perdoe quem está aí para ser entrevistado. Meu Deus, eu não sabia. Mas valeu a pena, gostoso. Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Gostoso, E é gostoso. Então, né? encerrando. Tem assunto interessante, isso que é importante. E o principal, é um pouco da nossa história. Por isso que a gente está fazendo questão na medida possível e convidando as pessoas. Por quê? Para a gente ir documentando isso e ter salvo também. Encerrando, sexta-feira vai haver uma solenidade. Como será essa solenidade? Vocês já estão programados? Nós estamos fazendo entrevistas, na verdade, com o pessoal, com todas as pessoas que passaram aqui até a sexta-feira, né? Aí vamos fazer a programação até 13h, terminando os sociais, nós vamos desligar o transmissor do AM. Aí, obviamente, vai ter uma mensagem final. Tal, isso. Na mensagem final que a gente fazia antigamente, era aquela... Eu até sugiro a você. Eu vou me lembrar qual é a música que encerrava as transmissões da Rádio Clube. E tinha um texto. Neste momento, a Rádio Clube de São Manuel era PR6, depois foi ZYE, não me lembro qual. ZYK. ZYK é agora, mas teve o ZYE. Antes foi ZYE e teve outro, 2000, não sei o quê. Isso. Eu sugiro que vocês façam um texto parecido com esse, que era o encerramento da rádio. Com essa música que tocava, que eu vou me lembrar e vou passar para vocês, e faz o encerramento. E dizia: encerra suas atividades radiofônicas referente ao dia tal. Muito boa noite. Boa noite, São Manuel. Boa noite, São Paulo. Boa noite, imensos céus do Brasil. Porque a Rádio Clube tinha como slogan a emissora que está nos céus do Brasil. Boa noite. Boa noite, não boa tarde. Bom dia. Não, sem dúvida. Toda sugestão é bem-vinda. Nós estamos preparando ali Lembra a música aí, a questão. E vamos considerar assim. Genésio, muito obrigado. Nós vamos continuando com o Jornal da Clube, onde a notícia ela chega.